Martinópolis, cidade bendita. Olá, me chamo Jocely Ferro, sou professor da Escola Municipal Chico Mundoca e da Escola Estadual Prefeito Dário Campos Feijó. Estou aqui às margens da Lagoa Angica e vou explanar para vocês mais ou menos como que começou a nossa bela cidade de Martinópolis. Como nós sabemos, todas as sociedades no mundo todo, todas as comunidades, elas são atraídas para crescerem e se desenvolverem próximas a reservatórios de águas. Isso se dá por conta das necessidades humanas para cozinhar os alimentos, para tomar banho, para lavar as coisas e outras coisas mais. Aqui no nosso município de Martinópolis não foi diferente. Houve a criação de uma fazenda próxima a esta lagoa, fazenda com poucos habitantes, e essa fazenda criava-se alguns animais. Aqui ao redor desse recipiente, desse reservatório de água, tá certo? Tinha algumas árvores que se chamavam angico. Esta daqui é a árvore que deu origem, né, ao nosso município, que é a árvore angico. Por isso o nome Lagoa Angica, porque tinha muitas árvores desse tipo lá nas margens da lagoa. Esta árvore ela é muito utilizada, é uma árvore presente aqui na América do Sul, e ela é muito utilizada aqui na nossa região para dar cor ao couro, né, nos cortumes. É a casca dela que eles tiravam para dar cor ao couro. E também ela é utilizada como planta medicinal também, para tratar infecções. As suas sementes vêm em forma de vagens. Estas são as vagens que, quando secam, o que acontece? Elas abrem, ó, com o calor do sol, elas abrem e espalham a semente no ambiente, dando origem, né, à vegetação nova, que foi o que ocorreu aqui nessa região. Essa árvore possui as folhas bipinnadas, que tem o formato de uma pena. Mas por que é bipinado? Porque também é composto por pequenas folhinhas, né, que parecem penas. Estas árvores eram muito utilizadas pelos animais por conta da sombra, onde os animais ficavam se guardando do sol escaldante que tem o nosso Ceará. Pouco tempo depois da criação dessa fazenda, em 1877, houve uma seca que assolou o nosso Ceará. Essa seca fez com que moradores de locais próximos à nossa cidade de Martinópolis fossem atraídos, né? Tiveram que migrar de suas cidades e foram atraídos pela água que tinha no reservatório Angico, né, da nossa cidade. E essas pessoas vinham de localidades como Santa Quitéria, Riachão, atual Uruoca e de demais localidades vizinhas. Olá, sou o professor Aloysio Ferro, aqui do município de Martinópolis, especificamente lecionando na Escola de Ensino Fundamental Padre José Roberto e na Escola de Ensino Médio Prefeito Dário Campos Feijó, sempre na área de Humanas, especificamente História. E continuando o bate-papo do professor Jocely, que iniciou falando da origem do povoado de Angica, a gente fala sobre a Estrada de Ferro. Ora, não tem como nós falarmos sobre a origem do povoado de Angica, Martinópolis, sem citarmos também e mencionarmos a Estrada de Ferro, a construção da Estrada de Ferro. Em 19 de junho de 1878, nós tivemos o decreto imperial de número 6.490, que instaura a ordem de serviço para construir a Estrada de Ferro Camusim-Sobral. Em 1881, nós tivemos o assentamento do primeiro trilho chegando à comunidade de Angica, assim como também a ordem de serviço para a construção da primeira casa residencial que serviria de apoio para o maquinário. E aqui nós estamos em frente a esse prédio histórico, onde ele pode ser inclusive um cartão postal para a história de nosso município, próximo à lagoa, e deixa o construto da história de Martinópolis mais interessante. Eu quero citar também que, acima de tudo, a Estrada de Ferro foi um marco de desenvolvimento para a modernidade. Articulou o comércio, assim como também passou a influenciar a circulação de pessoas dentro do tráfego do trem. É imprescindível citarmos também que hoje o ponto de encontro ele é lembrado com memórias muito boas do período antigo. Podemos citar que na época a estação que foi construída, ela passou a ser um ponto bem interessante tanto na manhã como na tarde, onde crianças iam para lá vender bolos, os adultos iam para vender produtos variados e conversar,
os jovens para enamorar e sempre com aquele momento gostoso da chegada e da saída do trem. Podemos também focar na ideia de que, quando o trem vinha chegando, era antecipada essa chegada com o badalar dos sinos, e todo mundo corria para aquele local da estação para ver o trem passar. Então essas memórias, elas ficam no sentido de construir a nossa história, de valorizar ainda mais o que temos de história. E, infelizmente, em 1977, nós tivemos a desativação da Estrada de Ferro, e hoje este prédio, que foi a primeira casa residencial de apoio, serve como uma fábrica de pães, assim como também a estação mais atual, nova, ela foi preservada e serve também, cedida à prefeitura, como uma biblioteca pública. Olá, eu sou o professor José Carlos, estou aqui hoje no cartão postal Martinopolense, Alagoa Angica. Eu sou professor da escola Padre José Roberto, professor de matemática, e também da escola Dário Campos. E viemos falar aqui um pouco sobre matemática. Para falar de matemática na Alagoa Angica, nós também percebemos uma ausência de dados. Infelizmente, nós não possuímos um documento, um dossiê, um registro fotográfico que possa nos possibilitar dizer qual é a capacidade volumétrica aqui da nossa Alagoa Angica, quantos metros quadrados nós temos de área aqui ao longo de toda a extensão. No entanto, nós fizemos alguns cálculos e, a partir de aplicativos, como por exemplo o Google Earth, nos possibilitou encontrar qual é o volume da Lagoa Angica e também quantos metros quadrados tem toda essa extensão, né? Desde o começo, desde o início da Lagoa Angica até o sangradouro. Com relação ao sangradouro, nós podemos também perceber que nós temos uma extensão, o sangradouro em si, ele possui 11,7 metros, 11,7 metros, né? O seu comprimento, e possui aqui cerca de 70 centímetros na largura. Também podemos perceber que, ao fazer os cálculos para verificar qual a capacidade, qual o volume de água que a Lagoa Angica ela possui, nós percebemos que ela, a partir dos cálculos feitos usando os aplicativos conforme eu já citei, ela possui um volume de 315 mil metros cúbicos de água, né? E possui também uma extensão, né, de 135 mil metros quadrados, né, de área em torno de toda a parte que envolve a Lagoa Angica. Sim, vale ressaltar que esses cálculos que foram feitos, eles são cálculos estimativos, né? Nós levamos em consideração aqui um aplicativo onde nós fizemos a visualização de cima, né, por meio do aplicativo que é um satélite, e aí nós conseguimos fazer essa estimativa de qual seria o volume, qual seria a capacidade de volume aqui, qual seria o volume de água da Lagoa Angica e qual seria a área. Também é interessante, né, fazermos aqui uma suposição de que se a Lagoa Angica ela tivesse totalmente cheia, se ela tivesse aqui transbordando, né, sangrando na sua capacidade máxima, ela possuiria água suficiente, né, a capacidade volumétrica, para ela abastecer a nossa cidade por cerca de 10 meses, se nós levarmos em conta que cada casa martinopolense tivesse aí cerca de 10 metros cúbicos de água, cada residência ela consumisse isso, ela conseguiria facilmente abastecer 3.000 casas por um período de 10 meses. Então, assim, a gente percebe que realmente a Lagoa Angica ela tem uma importância muito grande. Esses cálculos matemáticos, volto a citar que eles são cálculos estimativos e que não custa nada nós estarmos fazendo essa reflexão de que se realmente nós tivéssemos aqui um ambiente propício, né, tivéssemos água potável, nós teríamos aqui muito mais proveito para a nossa cidade. Olá, estou aqui às margens da Lagoa Angica para falar sobre um fenômeno natural que ocorre devido à contaminação das águas. Mas antes disso, meu nome é Laerte, sou professor de Ciências e Matemática da Escola Chico Mundoca, deste município. E para começar, vamos falar sobre o que ocorre na nossa Lagoa Angica, né, que é berço do nosso município. Atualmente existe aqui a passagem de esgoto ao lado das margens da lagoa. Esta passagem de esgoto foi corrompida, alguém quebrou esse cano e passou a vazar esgoto às suas margens. A priori a pessoa pode dizer, mas o que é que tem a ver, tá do outro lado? Mas para quem não sabe, logo mais adiante existe uma passagem de água que dá acesso desta água desse lado para dentro da Lagoa Angica. E como é que se dá? Qual é o nome desse processo? O nome desse processo é eutrofização, que significa eu é verdadeiro, trofos, alimento, ou seja, alimento verdadeiro. E o que é que isso ocasiona? Como isso se trata de matéria orgânica nada mais é do que alimentação para qualquer tipo de planta, inclusive as plantas aquáticas também. As bactérias decompositoras, aeróbias,
vão começar o processo de decomposição dessa matéria orgânica. A partir daí, ela começa, nessa decomposição, a utilizar bastante oxigênio. Em contrapartida também há a proliferação de algas que vão cobrir a superfície da água, também impactando a passagem de luz, bloqueando a passagem de luz para a parte do subaquático, né? O que é que isso acarreta? Acarreta a morte das algas subaquáticas e também é mais matéria orgânica. E como é que se dá o processo? A partir da decomposição, as bactérias vão liberar nitrato e fósforo, que são como alimentos para elas, e elas vão se multiplicar cada vez mais. Inclusive, nesse processo, há a absorção bastante de oxigênio e a saturação dessa absorção, que é o DBO, né? Tá certo? Esse DBO nada mais é do que o consumo excessivo de oxigênio. Quando ocorre a floração, que é a multiplicação das algas na superfície, elas vão bloquear a passagem de luz, impedindo com que as algas subaquáticas possam fazer fotossíntese, causando a morte delas. Isso aí já gera mais matéria orgânica. Depois disso tudo, o que é que vai acarretar o problema maior? Acarretar a morte de todos os seres vivos que dependem de oxigênio que estão nessa água, certo? Inclusive a morte dos peixes. Após a morte dos peixes, de todos esses organismos, o que é que vai ficar? Vão ficar apenas os micro-organismos anaeróbios, que são bactérias também, que são decompositores, porém, isso daí já é o final de todo o processo de eutrofização. Isso daí provoca aquele mau cheiro que tem nos corpos d'água. Continuando ainda sobre o processo de eutrofização, que o professor Léo explicou muito bem agora há pouco, né? Eu sou o professor Leonardo, né, professor de Ciências e Biologia, vou continuar falando um pouco sobre esse processo e que, de certa forma, ele traz alguns problemas, né, para os ambientes aquáticos. Na realidade, a eutrofização é a poluição dos ambientes aquáticos, não é isso? Enfim, vocês podem notar aqui, por exemplo, as margens da nossa Lagoa Angica, né, que existe uma quantidade muito grande de plantas, diversidade de plantas, em vários locais, né? Certo, isso aí posteriormente a gente pode entender que seja uma coisa interessante, né? Vegetação é importante. No entanto, essa vegetação em excesso, daqui a pouco ela vai, né, morrer, e aí vai acontecer o mesmo processo que foi explicado agora há pouco, onde os micro-organismos vão se alimentar dessa quantidade de plantas que está muito grande, e aí, plantas aquáticas, e aí, novamente, o mesmo processo vai acontecer, né? O processo de eutrofização. Os micro-organismos vão se alimentar, né, dessa matéria orgânica, no caso já das plantas, não mais, digamos, lá do material que foi jogado, do esgoto, e aí vai gerar a quantidade de nitrato e fosfato, que certamente vai prejudicar esse ambiente, ok? É interessante a gente notar e frisar que a gente pode imaginar que esse processo ele é apenas artificial, mas não, é um processo natural. Existem dois tipos de eutrofização. Eutrofização natural e eutrofização artificial, certo? No caso que nós estamos falando aqui, é no caso da eutrofização artificial, que é um problema já causado pelo homem quando os dejetos, ou seja, o esgoto é jogado, né, às margens, né, próximo a lagos, lagoas aí no Brasil todo, é um problema. Além, né, dessa quantidade de vegetação em excesso na superfície e nas margens dos ambientes aquáticos, no caso aqui da lagoa, outro problema também causado por conta disso, da eutrofização, é a baixa quantidade de oxigênio, né, como já foi falado, onde uma parte muito grande de peixes, né, principalmente peixes, vão morrer, e aí as pessoas que porventura se alimentam aqui desse ambiente, né, ou tiram seu sustento, aí vão já ficar prejudicadas. Na realidade, nós temos que aos poucos, né, entender ou procurar alguma forma de tentar minimizar esse processo. E nós temos poucas formas de fazer isso. A mais interessante, mais eficaz seria mesmo a instalação de uma ETE, no caso uma estação de tratamento de esgoto, que aí já jogaria, por exemplo, esse esgoto de forma mais saudável, digamos assim, e aí afetaria menos, né, os leitos de lagoas, rios, no caso aqui está afetando nossa lagoa. Pessoal, esse processo é um processo que pode prejudicar mais ainda, né, esse ambiente, e vai também prejudicar aqui as pessoas que gostam, por exemplo, de fazer sua caminhada, né, de
fazer seu ciclismo aqui nessa região. Aqui a gente vê muitas pessoas transitando, né, aqui nessa região, na lagoa, principalmente quando está sangrando, né, as pessoas vêm tomar banho ainda, embora existe esse risco muito grande, esse perigo, né, porque nós sabemos que o esgoto está sendo jogado aqui dentro e juntamente com o esgoto tem muitas doenças podem também surgir e causar o mal a essas pessoas. E com o passar do tempo, a tendência é esse processo de eutrofização se desencadear na fase terminal, digamos assim, é onde a gente vai começar a sentir um certo odor, né, causado aí por bactérias anaeróbicas que estão na parte mais profunda da lagoa, por exemplo, e aí vocês vão notar, ou as pessoas vão perceber, né, que realmente é uma coisa muito chata, não dá para você caminhar tranquilamente, porque você vai sentir um mau cheiro, né? Isso é por conta do enxofre que é jogado, que essas bactérias produzem uma quantidade de enxofre aí jogado na atmosfera e causa esse odor, e aí vai acabar com o cartão postal, que é a nossa Lagoa Angica. A gente gosta tanto, né? Muitas pessoas, como já falei, gostam de frequentar aqui, e esse problema parece ser uma coisa pequena, né? Muitas pessoas imaginam até que está acontecendo essa eutrofização de forma natural, mas não é por um problema que há muito tempo, né, já vem acontecendo, e que nós, enquanto professores, né, e nós, enquanto munícipes, temos que ter o cuidado com o nosso ambiente. Olá, eu sou o professor Manuel Neto, ensino atualmente nas escolas Chico Mundoca, aqui na sede, e na escola Dr. Vicente Arruda, na localidade de Boa Vista. Aqui temos o prédio da estação de tratamento de esgoto do nosso município, né? Esse esgoto que vem de muitas casas aqui no nosso centro da cidade, e a função desta ETE, a sigla, né, para a estação de tratamento de esgoto, é justamente filtrar esta água poluída que vem das residências e liberá-la para uma outra fonte de água, mas de forma límpida, né? De forma que não agrida esses ambientes. Mas infelizmente esta estação de tratamento de esgoto está desativada, e isso contribui para que esse esgoto passe direto, sem nenhum tratamento, além desse esgoto vir das residências, também esse esgoto vem do nosso Hospital Imaculada Conceição. Então não está passando por esse tratamento que deveria ser feito neste prédio aqui que está logo atrás de mim. Então o ideal é primeiro reativar esta estação de tratamento de esgoto, manter ativa, porque não adianta só reativar se não tem as pessoas que fiquem, né, cuidando mensalmente, diariamente desse tratamento. Tem que ter esse cuidado, e além do mais não podemos esquecer de nós enquanto população. A gente tem que cuidar dos nossos ambientes. A lagoa, que é o nosso tema foco de hoje, do nosso trabalho de hoje, está inundada por poluição. A gente pode, se você andar nas proximidades, vai encontrar muita sujeira. E essa sujeira, infelizmente, é proveniente das nossas atitudes, das nossas más atitudes de não pegar um lixo e jogar no lugar certo, não é? Então, depende também de nós, além das autoridades do município, depende também de nós, enquanto população, cuidarmos desse bem tão maravilhoso que é a nossa lagoa, para que a gente consiga frequentá-la por mais vezes e admirar a beleza desse local histórico e maravilhoso. Nós vimos aqui durante todo esse processo que já foi falado aqui por outros grandes profissionais, são professores da nossa cidade, são nascidos aqui na nossa cidade, né? São cidadãos da nossa cidade. Nós queremos alertá-los para os problemas que nós relatamos durante toda essa gravação, né? Que foram, na parte histórica, infelizmente uma deficiência de registro, né, dentro da nossa cidade com relação à história do nosso município, que a gente sabe, infelizmente, é muito pouco, e a gente se contenta com isso, infelizmente. Na parte da matemática, nós não temos dados que informem com tamanha precisão da área da nossa lagoa, na verdade, nem qual é o volume preciso, tanto que a gente precisou procurar dados por estimativa para que nós chegássemos aos números apresentados, e também os problemas ambientais e ecológicos da lagoa, tá? Então, gostaria de agradecer a todos eles que participaram desse belíssimo projeto e desejar um feliz aniversário para o nosso município
que é tão maravilhoso, que é tão querido e que merece ser melhor cuidado por todos nós. Martinópolis, cidade bendita, de um passado feliz a sorrir. Cada dia tu és mais bonita, no afã de um belo porvir. Carnavais, ó fonte produtora, sustentáculo de um povo valente. Velha Angica, terra promissora, Deus proteja nossa boa gente. Matinais com voz da passarada, sol poente vislumbra a visão. Mangueirais que balançam ao vento, farinhadas que alegram o sertão. Martinópolis, cidade bendita, de um passado feliz a sorrir.